Quem foi Enoque na Bíblia? Enoque andou com Deus mesmo? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundante mais um dia em nossas vidas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma mensagem do nosso canal Estudos Teológicos. Eu já quero te convidar para permanecer, ficar até o final dessa mensagem, pois ela vai impactar a tua vida. Depois dessa mensagem, você vai ter uma visão diferente do andar e do viver com Deus. Também já te convido para se inscrever no nosso canal, comentar, compartilhar. Nos ajude aí a crescer o nosso canal. Somos gratos a Deus pelos mais aí já de 200 inscritos em nosso canal. Deus tem nos abençoado e continuará abençoando você, que também vai se inscrever nesse canal, para que ele continue crescendo, para que a gente continue divulgando a mensagem do Evangelho. Vamos ver hoje sobre a história, a vida de Enoque. Quem foi Enoque? Você sabe quem foi Enoque? Tem muita gente que não. Tem muita gente que só ouviu falar que Enoque andou com Deus. Mas quem foi Enoque? Por que Enoque andou com Deus? Como era o mundo, a sociedade onde Enoque vivia? Para respondermos biblicamente a pergunta, quem foi Enoque, podemos começar dizendo que ele foi a 7ª geração desde Adão. Enoque é a 7ª geração. Marque bem isso, porque isso vai te trazer conhecimento. Da linhagem piedosa de Sete, filho de Adão e Eva, e ancestral de Jesus Cristo, sendo incluído em sua genealogia. Lucas, capítulo 3, versículo 37. Enoque viveu 365 anos, andou com Deus e foi transladado sem experimentar a morte. Foi filho de Jared, pai de Metusalém, o homem que mais viveu. E um detalhe muito importante, foi bisavô do patriarca Noé. Isso mesmo que você está ouvindo. Ele foi bisavô de Noé. Pouca gente tem essa informação, hein? Pouca gente sabe disso, que ele foi bisavô de Noé. Isso mesmo. Entrou para a galeria dos heróis da fé, pois alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 5. Ele está na galeria dos heróis da fé como alguém que agradou ao Senhor. Vamos também entrar para a galeria da fé de como que alguém que agrada a Deus. O autor aos Hebreus afirma que ele foi considerado justo perante o Senhor por meio das suas obras? Não, por meio da sua fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Tem tanta gente preocupado em fazer obra, vou dizer algo aqui muito forte. Tem muita gente fazendo a obra de Deus sem fé. E esta obra está sendo morta, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Pessoas que querem realizar a obra de Deus sem fé, é impossível para se aparecer, para receber galardão do homem. É impossível, essa obra está morta. Fazemos tudo com fé para agradar a Deus. Ele foi uma estrela solitária, brilhante em meio a um mundo em trevas e longe de Deus. É considerado o primeiro verdadeiro pregador do mundo. Enquanto o pecado crescia e dominava a sociedade daquela época, Enoque progredia no andar com Deus. Gênesis capítulo 5, versículo 18 e 24. Esteve tão próximo de Deus que foi arrebatado aos céus, sem provar a morte. Enoque era uma estrela brilhante em um mundo de treva e longe de Deus. Quanto mais
O mundo da sua época se decaía, caía no pecado. Enoque estava progredindo, andando, crescendo com o Senhor nosso Deus. O mundo de hoje não é diferente. Cada dia mais o mundo se afunda na lama. Cada dia mais o homem cai na corrupção, decai. Mas os cristãos, fiéis ao Senhor, estão crescendo e andando com Deus. Note que eu não mencionei aqui nenhuma denominação, nenhum nome de igreja, e nenhuma das minhas mensagens você vai ver eu mencionar denominação nenhuma. Porque Cristo não salvou denominação. Aqueles que o servem, a igreja do Cordeiro é aqueles que são lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Estes são os verdadeiros cristãos que irão morar no céu. Enoque andou com Deus mesmo? Você tem alguma dúvida? Eu não. Sem dúvida, Enoque andou com Deus. A Bíblia sempre prioriza contar aquilo que é mais relevante ou que é a característica que mais se destaca na vida de seus personagens. Portanto, o que chamava a atenção de todos em Enoque era o fato dele andar com Deus. Então nós já podemos ver que numa sociedade de trevas, caída, o fato que mais chamava a atenção na vida de Enoque é que Enoque andava com Deus. Então nós já aprendemos que o andar de Enoque era diferente, o falar de Enoque era diferente, as vestes de Enoque era diferente, a ação de Enoque era diferente, a atitude de Enoque era diferente. É por isso que a sociedade do seu tempo via que Enoque andava com Deus. E Enoque teve um relacionamento tão íntimo com Deus que não provou a morte. Assim como em nosso tempo, os contemporâneos de Enoque não estavam muito preocupados em conhecer o caminho da íntima comunhão com Deus. Parece com os dias que nós vivemos ou não? Sim, claro. Estavam ocupados demais com os seus afazeres e cada um seguia seu próprio curso. Parece com a nossa geração? Sim, cada um se preocupa com os seus afazeres, se preocupa com a sua vida, ninguém tem nada a ver com isso, com o que eu faço, com o que eu vivo. Amados, cristão é luz, cristão tem que brilhar, a vida tem que ser diferente, o mundo tem que ver, tem que sentir que você é um cristão. Veja o que outras pessoas estavam fazendo na época de Enoque, pelo que foram reconhecidas e qual legado deixaram. Vamos ver no próximo slide quais eram as pessoas da época de Enoque e o que elas estavam fazendo. Jabal, criador de gado, Gênesis capítulo 4, versículo 20. Foi reconhecido por criar animais. Enoque, andando com Deus, destacado nisto. Jabal, reconhecido por criar animais. Jubal, músico. Gênesis capítulo 4, versículo 21. Foi reconhecido pela habilidade de produzir sons musicais perfeitos. Tubal-Caim, hábil na fabricação de ferramentas de cobre e ferro. Gênesis capítulo 4, versículo 22. Essa foi a marca que ele deixou. Um bom ferreiro. Vamos continuar. Enoque andou com Deus. Gênesis capítulo 5, versículo 24. Era o que Enoque fazia. Enquanto alguém estava criando gado, sendo ferreiro, sendo músico, Enoque está preocupado em andar com Deus. Não há informações claras sobre a profissão e hábito e costume de Enoque. É claro que Enoque tinha profissão. É claro que Enoque trabalhava. É claro que Enoque tinha uma vida normal, ele era um ser humano. Certamente Enoque era um homem comum com atividades normais, mas a Bíblia apenas revela aquilo que era mais evidente e visível em Enoque. Qual era?
o seu caminhar contínuo, perseverante com Deus. É claro que Enoque tinha suas atividades, tinha seu trabalho, tinha sua vida pessoal, mas Enoque foi reconhecido, destacado na sua geração como alguém que está andando com Deus, como alguém que está tendo um relacionamento com Deus. Alguém via que Enoque era diferente, que Enoque servia a um Deus diferente de todos eles. É isso que a Bíblia está mencionando. É esta história, este legado que Enoque deixou. O que chamava a atenção de todos em Enoque era o fato dele andar com Deus. Este foi o legado e a lembrança deixada na memória do que os conheceram. Em nosso velório, ao lado do caixão, o que vão dizer ao nosso respeito? Pense aí. Qual era o ambiente? Qual era o lugar que Enoque vivia? Como era a sociedade? Como era o ambiente, a vida, o que Enoque levava no meio da sociedade? Como era? O verso abaixo retrata o estado espiritual do seu tempo. O Senhor nosso Deus, não foi o homem, não foi ninguém que viu, foi o Senhor que viu. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação do pensamento do seu coração era sempre e somente inclinada para o mal. Foi o Senhor que viu. Note isso. O Senhor viu o pensamento, a intenção do coração. O homem não consegue ver, o homem não consegue ter essa visão do ser humano. Mas o Senhor nosso Deus viu que no tempo de Enoque os pensamentos, a intenção do coração do homem era somente mal e somente para o mal. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Então este era o cenário que Enoque vivia. Enoque viveu em um tempo de impiedade. Judas, versículo 14, versículo 15, que em Judas nós não temos capítulo. Enoque viveu e andou com Deus em um mundo ímpio. Talvez você diga que esse mundo está totalmente impuro, que onde você mora só há pecado e que as influências ao seu redor são tão poluidoras que jamais será capaz de andar com Deus. Na geração que nós vivemos, as pessoas dizem: na faculdade onde eu estudo, não tem como ser cristão, é só pecado. Na casa onde eu moro, são todos descrentes, não tem como ser crente. Na rua onde eu moro, não tem como andar com Deus. As pessoas agem dessa forma. No trabalho não tem como eu ser crente, são tudo pecadores. Enoque viveu numa sociedade igual. Mas você pode. Enoque andou com Deus em meio à pecaminosidade que dominava em sua época. Adão viu Enoque? Sim. O próprio Adão ainda estava vivo quando Enoque nasceu. Conviveram juntos por mais de 200 anos. Adão e Enoque viveram juntos por mais de 200 anos ainda. Adão, que havia andado com Deus no jardim do Éden, contemplou Enoque andando com Deus fora do jardim. Que maravilha, hein? Adão olha para Enoque fora do jardim. Como que esse homem consegue? Eu dentro do jardim não consegui andar com Deus. E esse homem está andando com Deus fora do jardim. Um escolhe o pecado em meio a um lugar santo. Outro decide andar com Deus, mesmo cercado de impiedade. Um estava num lugar santo e escolheu pecar. Outro vive num lugar de pecado, mas escolhe ser santo. Vamos aprender com Enoque? Os monges acham que só é possível ter uma vida reta e distante do pecado, isolando-se no alto das montanhas, trancados em monastérios. Pessoas acham que para ser santo tem que se afastar, viver escondido. Não é dessa forma. Porém, a Bíblia diz em Judas, versículo 14 e 15, que Enoque pregava e anunciava sobre o juízo de Deus ao povo. Ele decidiu ser uma luz em meio a densas trevas. A graça é branquinha, anda no meio da lama, pisa na lama e afunda os pés, mas permanece branca sem se sujar.
Esconder-se-á, afastar-se-á das pessoas, não é a proposta do Evangelho. Isso não faz nenhum sentido. Devemos ser luz nas trevas. Você pode andar com Deus em meio a toda a corrupção e imoralidade sem pecar, porque Enoque o fez. Vamos seguir o exemplo de Enoque, mas também do nosso Salvador Jesus? Jesus Cristo, no seu ministério terreno, ele não ficou isolado das pessoas. Ele comeu com Zaqueu, o publicano, comeu com pecadores. Jesus viveu numa sociedade caída, como um ser humano, e não pecou. Vamos seguir os exemplos de Enoque, do nosso Salvador. Porque Enoque andou com Deus, outro não caminharam com Deus. Mas, porque Enoque o fez, Enoque andou com Deus porque era um profeta, e como todos os profetas, ele conseguiu vislumbrar a vinda de Cristo. Judas 14:15. Ele estava de olho na volta de Jesus. Olha isso. Lá em Gênesis, Enoque andou com Deus porque era um profeta e já teve uma visão e já conseguiu vislumbrar a vinda de Jesus Cristo. Pense em Jesus Cristo no fim do mundo. Pense na glória que aguarda os pecadores redimidos em encontrar-se com o Salvador. Em como será bom dizer, valeu a pena renunciar e mortificar a carne para andar com Deus. Tenha uma visão do arrebatamento, tenha uma visão da eternidade, tenha uma visão do que nos espera e você vai ver que vale a pena andar com Deus. Vá na contramão da multidão, aguente a crítica e ande com Deus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, a fim de percorrer a carreira que lhes está proposta. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Temos que ir na contramão deste mundo, aguentar aqueles que nos criticam, que nos falam mal, e olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não olhe para o homem, não olhe para o pastor, não olhe para alguém que está ao seu lado, mas olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Enoque caminhava por fé, não pelo que via. Ele tinha uma comunhão íntima, embora invisível, com Deus. Enoque enxergava pela fé esse Deus com quem ele andava. Hebreus capítulo 11, versículos 5 e 6. Você vai ver esta menção do que eu estou falando. Pai de Enoque viveu 962 anos. O filho de Enoque, Metusalém, viveu 969 anos. Enoque viveu 365 anos. O pai de Enoque viveu 962. O filho de Enoque, 969. Enoque, 365 anos. Bem menos que a média de vida no seu tempo. Portanto, o importante não é quanto tempo você vive, mas como você vive. Não importa quanto tempo você vai viver, mas o importante é como você está vivendo. A vida, ela é curta. A Bíblia diz que ela é como a névoa, que de manhã ela está toda ali e à tarde ela já se desfez. A vida do ser humano é como a erva, como a flor do campo. De manhã ela está florida, linda, e à tarde ela está murcha. O importante é como nós estamos vivendo, como eu e você estamos vivendo nessa sociedade. Enoque foi o primeiro pregador no mundo. Enoque não só andou com Deus, como também pregou sobre o juízo divino. A mensagem de Enoque não era muito palatável, não era muito doce. Os pregadores de hoje que pregam contra o pecado, eles ficam cancelados, eles ficam isolados, porque hoje ninguém quer ver uma pregação de juízo. Quem quer ouvir uma pregação de juízo hoje? Ninguém. Mas Enoque andou com Deus e a sua mensagem era uma mensagem de juízo, por isso não era muito palatável, não era muito doce. Enoque pregava sobre a vinda de Jesus e seu exército angelical. Judas, versículo 14 e 15.
anunciando aos ímpios as consequências de suas impiedades. Enoque viveu numa sociedade onde ele pregava contra o pecado, contra as impiedades, contra a corrupção, e pregava já em Gênesis a vinda de Jesus Cristo. Apesar de Judas 14 ser o trecho de um livro do período intertestamentário atribuído a Enoque de forma inspirada, Judas o relaciona à pregação de Enoque. Se Enoque, o primeiro pregador, pregou olhando para frente, e João do Apocalipse, o último pregador bíblico, pregou também olhando para frente, para o porvir, porque os pregadores da atualidade só pregam olhando para o presente? Olha aí, é uma pergunta, uma reflexão. Por que os pregadores hoje só pregam o presente e não pregam o futuro? Porque para pregar para o futuro tem que pregar contra o pecado, tem que pregar contra a piedade, contra a imoralidade. O caminhar de Enoque com Deus denota intimidade. No Paquistão, a mulher caminha 5 passos atrás do marido. É uma tradição da cultura de lá. Já em nossa cultura, homens e mulheres caminham lado a lado. Isso denota intimidade, amor e aceitação mútua. É uma cultura do Paquistão a mulher caminhar 5 passos atrás do marido. Na nossa cultura é lado a lado. Significa comunhão, aceitação mútua. Enoque caminhou intensamente com Deus lado a lado, nem na frente e nem atrás. Não que Deus estivesse no nível de Enoque, pois ele é muito superior, incomparável e, como alguém já disse, ele é Deus. Mas Enoque mantinha uma relação de obediência, respeito, temor e apreciação e intimidade com Deus. Na cultura judaica, um judeu somente convida alguém para entrar em sua casa se tiver muita intimidade. Os judeus consideram o lar algo muito privado e seus convidados são escolhidos a dedo. Na cultura judaica, para você entrar na casa de um judeu, você tem que ter muita intimidade. Quando Jesus disse à igreja de Laodiceia: "Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo." Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Estava fazendo um convite para o relacionamento, comunhão e intimidade, pois só se comia à mesa com quem tinha muita intimidade. Jesus estava dizendo à igreja: "Eu quero cear com vocês. Eu quero me assentar à mesa com vocês e estabelecer um relacionamento íntimo." Jesus está falando ao seu coração: "Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo." Jesus está pedindo, está querendo entrar na tua vida e ter um relacionamento íntimo. Caminhar sugere progresso. Enoque foi ficando cada vez mais íntimo, pois a palavra caminhar sugere progresso. Sim ou não? Quando você está caminhando, você está progredindo, você está avançando. A não ser que você esteja andando de ré. Mas o caminhar, ele traz progresso. Assim deve ser em nossa vida. A devoção, afeto, comunhão, intimidade com Deus deve aumentar a cada dia, como disse Oséias. Então conhecemos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. Oséias capítulo 6, versículo 3. Como está o seu relacionamento com esse Deus? Há um desejo ardente de conhecê-lo mais? Você teve fervor e paixão mais do que tinha antes? Quando se converteu, o seu fervor só diminuiu com o passar do tempo? Então precisamos urgentemente buscá-lo e sermos íntimos dele. Olha, como está o seu relacionamento com esse Deus, com o nosso Deus? Há um desejo ardente no seu coração de cada vez conhecê-lo mais ou não? Você tem fervor, paixão, mais do que tinha antes quando se converteu ou diminuiu? Então é uma palavra para nós pararmos, refletirmos na nossa vida cristã.
Enoque possuía um amor ardente por Deus. A sua fé, o seu testemunho, o seu andar permanente com Deus, a sua pregação contra o pecado e a sua proclamação do juízo divino contra aquela geração perversa mostram que Enoque tinha um amor ardente por Deus. O testemunho, a fé, a sua pregação demonstra claramente que Enoque tinha um amor ardente pelo Senhor nosso Deus. Era alguém que ensinava pelas verdades eternas e que sabia que na presença de Deus não pode haver mordidão, frieza ou apatia espiritual. Mordidão, para quem não tem conhecimento, essa palavra significa ser morno. Diante de Deus não existe mordidão, frieza ou apatia espiritual. O exemplo do serafim. Sobre isso o profeta Isaías teve uma visão maravilhosa e foi a mesma visão que João teve no Apocalipse. Deus assentado em seu trono e uma classe especial de seres angelicais estavam ao redor do trono. Seres que estão servindo a Deus na sua corte celeste. É um número impressionante de serafim. O nome serafim significa aqueles que queimam. Eles estão em fogo por Deus. Eles têm uma paixão brilhante por Deus. Um zelo de fogo por Deus. Eles estão cheios de energia, fervor, devoção e intensidade. Ou seja, os serafins estão diante do trono queimando em zelo, em energia, fervor, devoção e intensidade diante de Deus. Aqueles que buscam relacionamento, intimidade diante de Deus, também têm a paixão que queima dentro de si, cheios de intensidade, de devoção ao Senhor nosso Deus. Na presença de Deus não existe mordidão, não existe pessoas mornas, não existe frio, é quente. Na presença de Deus não existe apatia espiritual. Ninguém abandona o primeiro amor quando está na presença de Deus. Enquanto nós estivermos na presença de Deus, o primeiro amor não vai acabar. Todos nós devemos ser como esses o serafim. Temos que estar em chamas por Deus. Temos que ter o verdadeiro entusiasmo por Deus. É um pecado ser morno por Deus. Jesus disse que está a ponto de vomitar da sua boca aqueles que são mornos. Que Deus assopre a chama do Espírito em nossa vida, para que o nosso primeiro amor seja restaurado e venhamos a estar cheios de fervor e intensidade para andarmos em íntima comunhão com Deus. Que a graça do Senhor permaneça em sua vida. Que o Espírito de Deus continue soprando na nossa vida para continuarmos queimando na presença de Deus. Conclusão. Não há desculpa para não caminhar com Deus, que vieram para nós através do Calvário. Temos tudo do que precisamos para uma vida cheia de fervor por Deus. Que a nossa caminhada com Deus seja duradoura, ou seja, que dure para sempre. A conclusão desta mensagem é que não há desculpa para não caminhar com Deus. Nós vimos o lugar que Enoque andava com Deus, um cenário corrupto, imoral, cheio de pecado, de idolatria e corrupção. Mas Enoque continuou firme andando com Deus. Então não há desculpa para nós não andarmos com Deus. Não podemos dizer que a sociedade que a gente vive não serve para sermos cristãos. O nosso trabalho, a nossa casa, a nossa rua, não. É no lugar que nós estamos é que Deus quer que nós brilhamos. Guarde esta palavra no seu coração. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando. Quero orar por você, terminar esta mensagem fazendo uma breve oração pela tua vida. Oremos.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esta palavra. Obrigado pela vida de todos aqueles que vão ver, ouvir esta mensagem. Que sirva de edificação, que sirva de salvação, que sirva de cura, que sirva de restauração. Que esta palavra vá ao encontro daqueles que vão ouvindo. Eu oro por essas pessoas que estão enfermas, que necessitam de uma cura espiritual, de pessoas que seu amor estão se esfriando. Que o Senhor Jesus nesse dia possa restaurar, possa salvar, possa transformar. Que a bênção do Senhor esteja sobre vidas nesse dia. Que esta palavra continue falando ardentemente em nosso coração. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando, te dando força e graça. Continue conosco no nosso canal, continue nos seguindo. Todas as semanas nós estamos postando mensagens que edificam. Fique conosco em outros vídeos, em outra mensagem. Até uma próxima, se Deus quiser.